Você já se perguntou se toda essa diversidade de coisas no universo é real ou apenas aparente? Galileu e Kardec trazem uma resposta surpreendente. Seguindo o nosso estudo do capítulo 6, Uranografia Geral, em A Gênese, entramos no segundo item desse capítulo, a matéria. Como vocês sabem, conto sempre com a ajuda da amiga Ariane Neto, que tem sido um suporte muito importante para mim no entendimento dos conceitos mais difíceis dessa obra. Vamos lembrar que esse capítulo foi extraído textualmente de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris nos anos de 1862 e 1863, por Galileu. O objetivo desse item, dentro do Espiritismo, é explicar o que é a matéria, como ela se apresenta no universo e de que modo suas transformações revelam uma unidade. À primeira vista, parece que cada substância do mundo é totalmente diferente das outras. A madeira, o ferro, o ar, a água, tudo parece essencialmente distinto. Mas Galileu afirma que essa diversidade é apenas aparente. Segundo ele, todas as substâncias, mesmo as desconhecidas pela ciência da época, são apenas modos diferentes de apresentação de uma única matéria. Esta unidade só se percebe quando estudamos a constituição íntima da matéria e as leis que regem suas transformações. Galileu, ao afirmar que todas as substâncias são modos diferentes de apresentação de uma única matéria, deixa implícito que o que chamamos de substância é apenas uma forma temporária dessa matéria. Então, não há substâncias realmente únicas, há manifestações diversas de um princípio único. A ciência já acreditou que tudo era feito de quatro elementos, mas o século XIX mudou completamente essa visão. Galileu contextualiza seu ensinamento dentro da ciência de sua época. No século XVI, quando ele viveu encarnado, predominava a alquimia, um misto de práticas experimentais e elementos mágicos. No século XIX, que é o tempo de Kardec, a química experimental já havia esclarecido muitas antigas concepções. Desfez os quatro elementos primitivos da antiguidade: a terra, a água, o ar e o fogo, que eram considerados indestrutíveis. Mostrou que a terra é feita de inúmeras substâncias combinadas. Mostrou que o ar e a água são decomponíveis e cada um composto de gases. Demonstrou que o fogo não é um elemento, mas sim um estado da matéria, resultado do movimento, uma ideia já predominante no século XIX. Em nota explicativa, encontramos a seguinte conclusão em A Gênese. À época de Kardec, ainda havia teorias de calórico e de átomos de calor, que mais tarde foram substituídas pela teoria da energia. No século XIX, a ciência classificava como corpos simples todas as substâncias consideradas indecomponíveis pelos métodos disponíveis. Na época, esses elementos eram imaginados como pequenas esferas sólidas e indestrutíveis, cada qual com propriedades próprias, um modelo muito diferente das concepções atuais. Segundo a explicação de Kardec, os principais corpos simples são, entre os corpos não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, entre outros. E entre os corpos metálicos, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio e outros tantos. Hoje, pela química moderna, sabemos que os elementos químicos não são indivisíveis nem absolutamente simples. Cada átomo possui estrutura interna, prótons, nêutrons e elétrons, podendo inclusive ser transformado em outros elementos por processos nucleares. A noção de corpo simples, portanto, evoluiu
para significar apenas elementos identificados pelo número de prótons, sem a antiga ideia de indivisibilidade absoluta. E olha que curiosidade! Sabe quando foi proposta a primeira tabela periódica? Em 1869, 6 anos depois de Kardec publicar esse texto. Não é incrível? Eles tinham uma noção, mas não como entendemos hoje, através dos modelos atômicos. E se tudo no universo tivesse uma única origem? Essa é a ideia mais ousada e mais profunda desse ensinamento. Galileu explica que existe a matéria cósmica primitiva, única e simples. Com o tempo, essa matéria se diversifica, originando os corpos e substâncias que conhecemos. Mas esse processo é cíclico e não é definitivo. Tudo o que existe se desagrega, voltando ao receptáculo da imensidão. Em outras palavras, toda forma material é apenas temporária. Galileu, ao explicar sua teoria, diz que é impossível compreender o universo sem admitir a unidade da matéria. Se a matéria fosse formada por substâncias totalmente diferentes entre si, não seria possível explicar, por exemplo, a formação dos astros, a própria coesão dos mundos, nem sequer fenômenos simples, como a germinação de um grão ou a formação de um inseto. Ou seja, a diversidade de formas da matéria deriva das inúmeras forças que governam suas transformações. Como essas forças são ilimitadas, as combinações materiais também são ilimitadas. Galileu conclui de maneira categórica: há no universo apenas uma única substância primitiva, a matéria cósmica primitiva. Tudo o que existe, do mais denso ao mais sutil, é transformação dessa substância através das leis e forças atuantes da natureza, que vão ser explicadas no próximo tópico. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Até o próximo!